após a sua reflexão, através também dos símbolos e desta música, nós teremos agora a participação da nossa querida Sabrina. Sabrina, que bom ter você conosco novamente, querida. Nos conte qual é a motivação de Paulo no trecho que vamos refletir da carta aos Gálatas, do capítulo 2, verso do 1º ao 21. Pois é, irmã, e todo o pessoal que nos escuta pela Graça Web Rádio e outras redes sociais. Para mim, é muito bom estar com todos vocês. E ainda mais vindo contribuir nesse mês dedicado à Palavra de Deus, com a bela carta de Gálatas. Isso é muito importante para a nossa vida de jovens e como também para a nossa vida cristã. Quanto à nossa reflexão, no trecho que vamos escutar, iremos refletir hoje em Gálatas. Paulo ensina que o ser humano é justificado pela fé em Cristo e não pelas obras, ou seja, não é pelos próprios méritos que alguém será salvo ou viverá uma adequada relação com Deus e sua aliança, mas sim pela adesão a Cristo. A lei não pode justificar e salvar, porque não é a sua função. Somente Cristo, o Filho de Deus encarnado, é capaz de nos redimir. No batismo, somos mergulhados no mistério pascal de Cristo. Ele passa a ser o critério para nosso agir. Nesse momento, morremos por pecado para viver em Cristo, esse Senhor que nos amou e por nós se entregou. Que lindo, Sabrina! E agora, gente, pegue sua Bíblia, abra na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo do 1º ao 21. E, enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia, nós vamos escutar um cântico de aclamação da palavra. Em seguida, nós teremos a leitura. Depois do cântico, teremos a leitura desta palavra, que vai estar conosco novamente o jovem João Vitor, contribuindo em nosso programa Chamados Enviados, com sua bela voz. Escutemos, para depois a gente refletir. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos submeter à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês.
Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a vontade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Palavra do Senhor. Agora, gente querida, vamos ver de perto mais o texto que terminamos de ouvir dos Gálatas 2, verso do 1 ao 21. Pense comigo e anote em algum papel para lembrar. Qual é a palavra deste texto que mais te chamou a atenção? O que você entendeu com a frase "ninguém será justificado pelas obras da lei"? O que significa ser crucificado com Cristo e viver a vida plena na fidelidade do Filho de Deus? E enquanto você vai pensando, relendo, refletindo o texto, vamos escutar este belo cântico.
entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Amigos jovens, vamos trazer o texto mais para perto de nós, para que possamos compreender melhor. Sabe, gente, podemos correr o risco de se ficar a pensar que uma vez que o Cristo vive sob o regime da lei, significa que se vive sem critério algum. No entanto, não é bem assim. Paulo apenas ensinou que a lei por si só não se salva. Somente Cristo pode nos redimir. Por isso, ele se torna o critério e lei interior para o cristão. Diante disso, vamos refletir. Como pessoas batizadas, nós temos, em nosso cotidiano, tomando decisões inspiradas na pessoa de Jesus Cristo? O que significa acreditar que não somos salvos por nossos méritos, mas pela graça de Cristo? O que significa Cristo vive em mim? Gratidão, Sabrina! E dando continuidade, cada pessoa agora reflita no seu coração esses questionamentos que a Sabrina nos provocou, né? Fazendo, né, este momento orante a partir da palavra, né, que nós escutamos, né, do capítulo 2, versículo do 1 ao 21 da carta aos Gálatas, vendo que uma vez que o ser humano, por seus próprios méritos, não é justificado e não consegue ser justo e santo diante de Deus, pois é Deus mesmo quem realizou o mistério da redenção por meio do seu Filho amado. E vamos agradecer a Deus Pai, que em Cristo nos redimiu e nos chamou a viver em comunhão consigo. E façamos uma prece, uma ação de graça, pessoalmente, e em seguida dando graças a Deus por viver a vida de Cristo pela fé. E vamos concluir com a oração do Pai Nosso.